Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós falamos até aqui sobre as divisões que existem na Bíblia Sagrada, Primeiro Testamento e Segundo, Novo e Antigo Testamento, suas peculiaridades, como ela é dividido, para que ela foi escrita dessa forma. E agora eu quero te falar acerca de alguns fatos que são muito particulares da Bíblia Sagrada. Alguns fatos que podem te trazer algumas percepções acerca do porquê e o que você tem em mãos. Antes, a Bíblia Sagrada não era dividida em capítulos e nem mesmo em versículos como nós temos hoje. Ela era um bojo de pergaminho, de papel escrito em ordem, literalmente como uma carta. A divisão em capítulos ela só foi aparecer para nós no ano de 1250, pelo cardeal Hugo Saint-Cher, abade dominicano, estudioso da Bíblia Sagrada, que no ano de 1250 compreendeu ser necessário dividir para que a composição e a interpretação e a forma de leitura fosse mais fácil. Isso começou a mudar como uma iniciativa de Stephen Langton, no ano de 1150 até o ano de 1228, um influente arcebispo da Cantuária, que faleceu no dia 9 de julho de 1228. Essa intenção começou a mudar, por quê? Porque ele recebe o crédito por ter dividido a Bíblia na disposição que nós temos hoje, moderna, de capítulos, mas é em 1448 que o rabino judeu Mordecai Natan subdividiu o Antigo Testamento em versículos. E aí tudo começou a se tornar mais concíclico. No ano de 1551, Robert Stepnaus, também conhecido como Robert Einstein, manteve a divisão essencial que havia sido feita e acrescentou uma subdivisão semelhante ao Novo Testamento, colocando agora equígrafes e divisões mais peculiares, da forma com que você tem hoje. A primeira Bíblia completa, com divisões em capítulos e versículos, foi a Bíblia de Genebra, que foi transcrita em 1560. Ela foi uma influente tradução protestante para o inglês, anterior à versão King James, que muitos conhecem. Portanto, a divisão da Bíblia Sagrada em versículos só foi feita duas vezes. O Antigo Testamento em 1445 a 1448, pelo rabino Natan, e o Novo Testamento em 1551, por Robert Stepnaus. Essa divisão corroborou para a condição de estudo bíblico que temos hoje. Se esses dois homens não tivessem compreendido e tido de Deus a capacidade de interpretar a condição de aprendizagem humana da forma como nós aprendemos hoje, seria impossível isso acontecer. Essas subdivisões que eu vos elenquei foram automaticamente ou foram somente possíveis devido a tantas batalhas que até então, na era medieval, a igreja possuía ou as pessoas possuíam de ter acesso à Bíblia. É importante lembrar que na época em que o evangelho foi tomado e muitas coisas aconteceram por Roma, somente quem era rico de fato tinha condições de saber ler. As pessoas não sabiam ler, então elas só tinham condições de acesso à Bíblia Sagrada ou a porções bíblicas baseadas naquilo que elas ouviam. Foram homens como esses que subdividiram a Bíblia já depois da sua interpretação, depois de ela terem sido traduzidas por várias linguagens, que trouxeram a possibilidade das pessoas terem continuidade intelectual de aprendizagem continuada. Essa expressão que eu te falei deveria ser utilizada como forma de glorificação ao Senhor, porque nós temos em nossas mãos, seja físico ou pelo smartphone, um conteúdo extraordinário. Logo você precisa agora refazer os passos e lembrar que todo esse bojo da Bíblia que você tem em mãos, antigamente era um texto continuado. Imagine a dificuldade de entendermos um texto continuado, sem as separações devidas. Mas graças a Deus, homens foram utilizados por Deus e nos entregaram o que temos hoje. Espero que você tenha compreendido essa expressão, porque fará total sentido no que nós vamos falar agora. Nós vamos falar acerca das curiosidades que a Bíblia Sagrada apresenta. Na próxima aula, vamos falar sobre isso. Eu vou deixar para você um pensamento. Tudo que não tem custo, tudo que não tem força a ser gerada, o que não te custa nada, nunca valerá nada. O que temos em mão hoje, que é a Bíblia Sagrada, custou muito a muitas pessoas, um esforço descomunal para que nós tivéssemos esse conteúdo em mãos. Valorize, dando graças a Deus pelo conteúdo que você tem em mãos. Te vejo daqui a pouco. Deus abençoe. Até a próxima.